Dia 33, começando agora mais um episódio do 33, o podcast que tem trailers durante a semana e aos sábados o nosso programa completo com 30 minutos exatos, você já está acostumando com isso, então não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, já dá o like, já compartilhar esse vídeo, que sempre para nós é muito importante e a gente quer sempre trazer conteúdo de qualidade que deixe você com aquela pulguinha atrás da orelha. Estou aqui mais uma vez com o meu amigo e parceiro Júlio Camacho. Fala, Júlio. Prazer de novo estar com você, Gabriel. Prazer dividir esses 30 minutos aí com toda a turma que está assistindo. E hoje, em particular, uma pessoa que eu tenho particular admiração. Estava conversando um pouco antes sobre exatamente assim, a multiplicidade de atuações. Ele é ator, ele é diretor, ele é jornalista, ele é apresentador, ele faz um monte de outras coisas. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter 30 minutos muito legais e muito animados com o Charles Davis. Charles, prazer enorme estar com você aqui no 33. Prazer é meu de poder falar com vocês. Aliás, nesse formato que é o tamanho do podcast que eu gosto de assistir. Meia hora, eu acho que é suficiente para a gente falar de tudo e que fica gostoso de assistir, né? Achei a ideia de vocês maravilhosa. Charles, você tinha falado dos 30 minutos. A gente consome, Gabriel consome, eu consumo bastante podcast. Mas a gente nota também que tem podcast de 2, 3, 4, 5 horas e tem muita coisa legal, mas tem muita coisa que talvez a gente está esperando passar para chegar na coisa legal de novo. Então, nossa ideia é bater um papo assim bem descontraído, bem tranquilo, com amigos, com pessoas. São 3 pessoas com maneiras, pontos de vista diferentes, mas tentando extrair mesmo o que tem de melhor. E o que acontece, de modo geral, isso é muito interessante, que sem exceção, todas as vezes a gente fica com a sensação de, poxa, a gente vai ter que deixar coisa boa de fora, né? E isso é bom também, deixa um certo a desejar que nos faz também querer convidar de novo a pessoa. Então não tenho dúvidas que não vai ser diferente com você. Então, antes de qualquer coisa, Charles, eu queria que você começasse falando um pouco de você, da sua carreira, quem é você, o que te levou, né, a tomar esses caminhos que você tomou. Bom, eu resolvo tomar esses caminhos quando eu era criança. Quem tem mais de 40 anos já ouviu falar de uma moça loura que descia de dentro de uma nave chamada Xuxa. Essa moça, eu fui no programa dela e ela determinou. Ela chegou para mim e disse assim, olha, esse vídeo está aí pela internet, todo mundo pode ver, muito divulgado, porque descobriram que aquela criança era eu. E aí a Xuxa diz, você vai ser ator, você vai ser apresentador, guardem esse nome, Charles e tal. Eu saí daquele programa, eu tinha 11 anos. Falei, mãe, a Xuxa disse que eu vou ser ator. Então, comecei a fazer curso de teatro e, dito pela Xuxa, não teve como ser diferente. Mas é óbvio que, assim, se a Xuxa disse isso é porque ela enxergou alguma coisa, já tinha a ver com tudo isso. E fui buscando, né? Quando vocês falam dessa coisa de ir por várias vertentes, eu comecei fazendo faculdade de cinema, então eu tinha muita vontade de dirigir. Com 15 anos eu escrevi minha primeira peça infantil. Eu tinha sempre essa vontade de, na arte, tá tocando os meus projetos e tal. E fui experimentando. Então, trabalhando como ator, trabalhando como diretor, me tornei apresentador por conta de oportunidades, não que vieram na minha porta e me ofereceram a oportunidade. Eu fui criando essas oportunidades, que eu acho que isso é importante dizer. Então, eu sempre tive isso em mente, né? Jogando em várias vertentes ali, jogando nas 11, mas tudo relacionado à arte. É assim que eu encaminho minha carreira. Ô, Charles, assim, a Xuxa, engraçado, a Xuxa, de novo, né, Júlia? Parece que é uma outra entidade presente aqui no 33, né? A Xuxa marcou muito, cara, pra todo mundo, é incrível. A gente tava falando, né, que uma coisa legal, a gente tava falando outro dia com o Jairzinho, e todo mundo, pô, da mesma idade, eu falei, pô, Jairzinho, pelo menos assim, uma coisa boa é o seguinte, acompanhava você quando você era criança, e nós também éramos crianças. A Xuxa, ao contrário, a gente era criança e ela já era adulta, então. Mas qual era o teu fascínio ali, cara, pela Xuxa? O que você tinha o que você via? Eu acho legal trazer essa coisa do passado que a gente viveu. Era uma época especial da televisão. O que era esse fascínio pela Xuxa, para aquela televisão? O que era para você a televisão naquela época? O que ela dizia para você? Bom, televisão é o que eu tinha de lúdico, o que me trazia um alívio, né? Assim, muito amor pelo meu pai e pela minha mãe, que não estão mais vivos, mas eu tive um pai alcoólatra, que só fez mal a ele, não era aquela que fala em alcoolismo, as pessoas pensam, um pai que bate nos filhos, na mãe, nunca existiu isso. Ele fazia mal a ele, mas eu enxergava um pai que estava constantemente bêbado e tal. Então as pessoas falam, você não bebe? Tem um porquê, né? Eu nunca bebi nada alcoólico por isso. E tinha uma moça na televisão, que era a Xuxa, que dizia, não às drogas, não bebam, não fuma. O que me fazia ficar encantado com aquela Xuxa é que ela trazia um universo que era diferente do que eu convivia, né? Então, enquanto meus irmãos, eu sou temporão, nasci muito depois, eles foram repetindo aquele padrão, eu não quis nada daquilo. Então, eu nunca fumei um cigarro, eu nunca bebi nada. Quando eu digo nunca bebi nada alcoólico, é nada mesmo, não é, é socialmente, ou no Réveillon, não existe isso, não sei gosto de nada alcoólico. E isso, a Xuxa, ela teve muito esse lugar de ser a pessoa que fomentava isso. E eu tive esse esclarecimento, esse pensamento por causa
daquela mulher. Charles, você hoje trabalha, uma das coisas, vamos, a gente vai e volta aqui, né, um pouquinho. Você trabalha, já não de hoje, como jornalismo com entretenimento, falando sobre os famosos, celebridades. Como é? O que passa na cabeça, cara? Porque, assim, eu entendo que o famoso, ele é visto como uma celebridade, todo mundo conhece, que é autógrafo, que é foto, mas é uma pessoa como qualquer outra, que tem suas fraquezas, tem suas fragilidades. Como você sente isso do que você sempre fez aí na sua profissão? Eu acho que aí tem dois caminhos, né? Porque é o seguinte, antes de qualquer coisa, trata-se de um ser humano que tem que ser respeitado por isso. Por isso, hoje, no projeto, que eu estou junto com o jornalista Thiago Sodré e com a Solange Gomes, nós temos hoje um portal, o Portal Way, a gente tem esse cuidado de preservar a intimidade e a vida das pessoas. Porém, a gente tem que lembrar que saber lidar com a dor e a delícia de ser quem é. A partir do momento que você está exposto, que você opta por uma profissão que te expõe, as pessoas querem saber sua opinião e te cobram. As pessoas querem ver os seus posicionamentos e cuidado com a forma que você age, porque isso vai repercutir. A individualidade é outra coisa. Por exemplo, sendo prático, chega pra gente o tempo todo. Traição, isso a gente não dá. A gente não está aqui para destruir o casamento de ninguém. Agora, o gosto de uma pessoa, uma opinião de uma pessoa, isso vai repercutir, porque as pessoas querem ler. E não vou ficar aqui fingindo para vocês que é um negócio, eu tenho um portal que é um negócio. O que o leitor quer ler? O que me gera clique? O que traz aquela pessoa para a minha página? Ela gosta de saber mais do que o artista faz no final de semana com a família dele do que exatamente o espetáculo de teatro que ele está fazendo ou o filme que ele fez. Então é isso que o site de entretenimento de celebridade vai entregar. Charles, mas aí tem um detalhe interessante que é o seguinte, você acaba conversando com dois públicos diferentes, né? O público que consome, né, que são as pessoas que estão lá na internet, estão vendo essas notícias, mas o público que fornece as informações, que é justamente a classe artística. Como é que se dá a sua relação com esses dois mundos que muitas vezes são mundos antagônicos? Aí você pegou num lugar que me complica muito, porque eu não posso ter comprometimento com ninguém a partir do momento que eu resolvo trabalhar com entretenimento de celebridade. Existe o meu trabalho. O meu trabalho vai por um viés, quando eu estou escrevendo sobre artista, que é, como eu estou dizendo para vocês, o que o público quer ler. Agora, eu tenho ética, né? Então, se um artista me conta uma coisa e eu sei que está na esfera pessoal e ele é ligado a mim, aquilo vai ficar para mim. Geralmente, quem realmente sabe a sua função, sabe qual é a função do outro, entende. Cara, e como é que isso é pra você? Eles te tratam de que maneira? Eu tenho dúvida, né? De como é que funciona isso. Eles te tratam com respeito ou tem medo? Eu tenho medo desse cara, não quero chegar perto dele, que vai sair coisa ruim. Como é que funciona isso dentro do jornalismo de entretenimento pra você e pros seus colegas, obviamente, que trabalham nessa área? Eu vou te dar um parâmetro de um cara que talvez seja o mais importante, o maior hoje no Brasil, que é o Léo Dias. Para quem acompanha a carreira dele, começou lá na revista Amiga, estou falando aí de quase 30 anos atrás, ele era o cara temido. Os artistas tinham medo de que o Léo Dias conhecesse um pouco mais da vida, porque ele ia revelar a intimidade. Então, que as pessoas esquecem às vezes, né? O Léo Dias hoje é um cara muito poderoso, tem um veículo de comunicação na mão dele, criado por ele, um portal, que inclusive hoje tem uma TV dentro do portal dele, mas até chegar onde ele quis, ele era esse cara temido, que eu vi, não foi ninguém que me contou, eu vi artistas dizendo assim, cara, tem que trazer o Léo Dias para perto, para ele não me detonar, tem que ser amigo do Léo Dias. E hoje ele está num outro lugar, as pessoas não têm mais essa coisa de temer o Léo Dias. Quem impõe isso é o próprio jornalista, é o viés que você vai escolher. Eu estive colunista do lugar de entretenimento, no UOL, no Observatório da TV, e hoje eu estou à frente de um portal. Não exatamente tenho uma carreira totalmente focada no jornalismo de celebridades. Então, as pessoas não têm temor por mim, mas quando sabem que você está repercutindo celebridades, elas, umas querem estar muito próximo de você para ver se vira notícia, a verdade é essa, outras ficam muito naquela de, cuidado aí com o que vai fazer e tal. Só que eu deixo claro, quem dá esse limite sou eu. Existe o Charles, que posso ser o seu amigo, existe o Portal Way, que é um portal que, por acaso, eu sou uma das pessoas que está à frente dele, mas, inclusive, não opino sozinho. É como trabalhar com televisão. Que tipo de programa você gosta de fazer e de dirigir? O que você gosta de consumir e assistir? E qual tipo de programa que você está fazendo? Não necessariamente eu vou estar fazendo sempre aquilo que eu consumiria na minha casa. Eu tenho que entender que eu trabalho de uma forma que é pensada no público. O que o público quer ver? E as pessoas têm que entender isso. Cara, então, até pegando um ganchinho nessa história aí, né? O que a gente ouve por aí, as pessoas querem detratar esse tipo de jornalismo e dizer que é fofoca. Mas, por outro lado, talvez, não sei se você pode me confirmar, das notícias mais acessadas no Brasil, talvez no mundo, é a notícia que fala de celebridade, de famosos. O que você entende, cara, que é a função desse tipo de trabalho? Vou te falar a verdade. O que vai dar muito mais clique, muito mais interesse, é sim a fofoca.
É a fofoca. É aquilo que o cara não tem acesso fácil. É você chegar e revelar bomba, bomba, bomba. Aconteceu tal coisa. É por isso que muitos ficam ávidos por notícias muito pessoais dos artistas e dá esse tipo de furo, é porque isso torna a carreira de jornalista relevante. O jornalista desse segmento, dessa editoria de celebridade. Eu não vou disfarçar para você, não. É a bomba. É a fofoca, sim. E aí, quem trabalha com isso não pode ter pudor de ser chamado de fofoqueiro. É fofoqueiro, sim. A gente ama, a gente vibra. A gente vibra quando descobre uma coisa que ninguém sabe e vai poder dar. Lembrando, tem apenas parâmetro de bom senso. Mas quando é algo que não vai destruir um casamento, não vai tirar a pessoa do emprego dela, vamos embora, vamos repercutir e vamos ser notados também. É assim. Eu estou me segurando aqui, Charles, para dizer, então conta uma bomba, conta uma fofoca aí agora. Mas eu não quero ser concorrente do seu portal, então não preciso. Deixa a pessoa ir lá no www.portalway.com.br e descobrir qual é a bomba do dia, né? É isso aí, é isso aí. Mas deixa eu aproveitar então para mudar para um outro Charles. Eu comecei dizendo que tem vários Charles profissionais e eu queria agora te trocar de posição, né? De você, ao invés de dar a notícia, você sendo a notícia. Como que foi essa história de participar de um reality show? Como é que foi a experiência lá dentro? O que te levou? Fala um pouco sobre esse universo. Aí é sensível, né? Porque primeiro eu fui num reality show de uma emissora muito legal, de uma coisa que eu considero que seria muito bacana essa experiência, e foi, porque eu acho que todo mundo que tem oportunidade, se for convidado, deveria se submeter a uma experiência dessa, só que por acaso eu não fui no reality ideal. E aí, eu tinha me prometido na entrevista que fui que eu não ia ficar falando muito disso, mas eu vou falar aqui para vocês. Eu fui infeliz nesse reality, né? Esse reality, a primeira fase dele, é como tem um na TV Globo que chama No Limite. Ele tem uma fase vila e mansão. Para você passar para essa mansão, você passa um inferno numa vila, onde você passa fome. Por exemplo, eu emagreci 8 quilos mesmo. Nós somos 47 pessoas dentro de uma casa que tem 5 camas. Daí você já entende. Eu dormia com a cara na geladeira, na cozinha, com a luz acesa. Então não dormia. São dias terríveis. Só que eu tive uma coisa que isso não foi mostrado e eu acho justo que eu fale para as pessoas entenderem. Eu tive uma infecção na vista, porque eu não estou acostumado a dormir na sujeira. Pedi atendimento médico, essa é a parte que não vai ao ar na televisão. Só que tinha um médico, o Dr. Fábio Gontijo, estava participando da edição. E aí ele dizia, Charles, isso passa, isso transmite. Você precisa tomar uma atitude. Eu estava me sentindo péssimo dentro do reality. E aí, no 4º dia que veio chegar o colírio certo, e aí, claro que eu melhorei. Eu acredito que, como eu estava com a vista muito vermelha, por isso eu fui prejudicado. Por quê? Não estou dizendo que, meu Deus, a Record, a direção da Record não é isso. Pode ser que eles não puderam me colocar no ar por conta da minha vista vermelha, só que também eu não sei te dizer precisamente porque ninguém te dá uma satisfação. Aconteceu tal coisa. A única coisa que sei eu sei o que entreguei lá dentro e não foi ao ar. Não indo ao ar, o reality show você precisa de votos do público, voto popular, do que a gente chama de sofá, que é quem acompanha o reality e assiste. Se as pessoas não me veem no ar, não votavam em mim para subir para a segunda fase. Então eu fui completamente prejudicado. Acho que por isso. Porque eu tive embates, eu imitava a casa inteira. Se você for no próprio YouTube da Grande Conquista, que é o nome do reality da Record, você vai descobrir todo esse Charles, que teve todo esse enredo. Os vídeos estão lá, mas não ia ao ar na TV, que é onde a pessoa que vota te elege. Então eu fui prejudicado. Se você me disser foi bom ou foi ruim, foi maravilhoso e foi horrível, por esses 2 motivos. Ô Charles, é uma coisa que eu acho de reality show, tá? O pessoal fala muito, não, no reality show você está sendo vigiado o dia todo, está sendo visto o dia todo. E ali as pessoas mostram quem elas realmente são. Eu sou totalmente contra essa frase. Eu acho que ninguém ali mostra o que realmente é. Porque ninguém passa por aquela situação no dia a dia. Você é levado ao teu limite. Se você fosse levado ao teu limite todos os dias na sua vida, talvez você fosse daquele jeito. Mas a gente, geralmente, né? Você não tá com alguém que você gosta, você se retira do local, você vai embora, você tá numa festa que tá desagradável, você vai embora, pega o teu carro e vai para casa. Se tem uma pessoa que você não curte, você não chega perto dela. E lá você é obrigado a conviver com essas pessoas, a fazer, você falou, dormir numa situação ruim. Mas, por outro lado, apesar dali, eu acho que ali você tira o pior das pessoas no sentido emocional, psicológico, de reações, né? Porque você é exposto a alguma coisa emocional. Eu imagino que seja uma lição emocional muito forte. Você se entender mesmo melhor emocionalmente, como funciona, como você reage sob pressão. A tua experiência ali te ensinou alguma coisa? Depois você levou algo que te fez melhor de alguma maneira? Bom, primeiro você sintetizou, parece até que você já esteve dentro de um confinamento. É exatamente assim. Agora, sim, muitas lições. Por exemplo, eu falei de um pãozinho francês para cima e emagreci 8 quilos. Eu saí dali valorizando aquilo que nunca valorizei. Porque o almoço um dia era moela, outro dia era pé de galinha, outro dia era coração, ou seja, tudo que eu não como, que eu tenho pavor. E eu pedia, pelo amor de Deus, que era fracionado, além de tudo era isso, numa quantidade eu pedia, pelo amor de Deus, quem não quiser a sua parte, deixa para mim que eu como. Eu nunca comi coração na minha vida, moela, e queria comer, porque ou comia isso ou passava mais fome. Então,
eu saí com algumas lições de vida, me serviu para muita coisa. Quanto essa coisa de mexer no pior da pessoa, isso é muito real, porque você vai ficando muito latente e vem, às vezes, o pior da pessoa, mas é maravilhoso, porque você vê o caráter da pessoa também. E eu joguei com o coração ali. Então, eu olho para o reality e penso, cara, que experiência maravilhosa, até de autoconhecimento, de ver desculpa o termo, mas quão babaca eu fui várias vezes na minha vida com alimentação, por exemplo, de sair dali valorizando pessoas, de olhar para o outro, sabe? Porque você fica muito, cara, você não tem uma televisão, você não tem uma internet, você não tem acesso ao mundo. Quando eu saí de lá, aqui no Brasil teve um problema no sul do Brasil, que choveu e morreram várias pessoas, eu não sabia de nada disso. Aí você fica realmente assim, vivendo só aquilo com aquelas pessoas. Você falou uma coisa aí perfeita, com pessoas que você escolheria não estar junto, pessoas que eu olhava para elas e falava, meu Deus do céu, eu jamais ficaria perto de um ser humano desse, e eu sou obrigado a dormir do lado aqui, e sem poder fazer outra coisa na vida, a não ser olhar para essas pessoas. Então, o confinamento de um reality show, para mim, foi maravilhoso. Tem um risco, assim, de cara, de partir um risco egóico quase, da vaidade, né? De você desejar ser amado e querido e gostado e reconhecido e você passar a ser odiado quando menos espera. E como você bem disse, como você está isolado, você nem sabe que isso está acontecendo. Isso pode acontecer a posteriori. Mas tem um risco real, por exemplo, claro que uma coisa está ligada à outra, mas da própria carreira, né? De você eventualmente estar indo num determinado caminho e alguma coisa dita ou atribuída a você, de repente, desviar a sua carreira. Como é que você enxerga esses riscos, entende? O quanto pode ser, de fato, um divisor de águas para melhor ou para pior na carreira, de modo geral, dos atores ou dos artistas? Desculpa pelo que eu vou te falar, mas a gente é um povo de memória curta. Eu vejo que a pessoa vai no reality, apronta, tem problema de caráter seríssimo, 6 meses depois grava um novo álbum, todo mundo está aplaudindo, faz ali um documentário para dar uma disfarçada e não se fala mais naquilo. Então, realmente, naquele momento, você pode ganhar antipatia e as pessoas vão te tirar dali, mas prejudicar eternamente uma carreira, eu não vejo esse peso, não. Não consigo puxar pela minha memória agora e pensar numa pessoa que se destruiu porque participou de um reality, sabe? Ao ponto de cancelar. Pode ter um rancinho, mas não chega ao ponto do cancelou, acabou a carreira, ela é mau caráter. Não tem isso, não. Isso aí é muito claro que você falou. Tá tudo certo, cara. O cara, quem tá em baixa hoje, amanhã tem alta e vai virando, não tem como. Eu não sei se isso é uma coisa do Brasil, eu tenho um pouco de dúvida disso, é só no Brasil isso, como a gente é brasileiro, e a gente fica vivendo e se alimentando dessa história, do que o cara faz, mas no fundo, cara, a gente tá se alimentando o tempo todo dessas celebridades, dessa aura que essa celebridade no fundo tem, né? Cara, eu queria fazer uma pergunta baseado de novo, nessa coisa do mundo da celebridade, do show business. Qual foi a notícia? Teve alguma notícia para você que foi que seja surpreendente ou importante ou diferente, que você tenha dado em primeira mão que te marcou? Que me marcou, sim, realmente, não me vem agora à cabeça, uma notícia que me marcou. Tem as notícias que mais doeram, que é ruim de noticiar. Por exemplo, recente, a morte do Silvio Santos. Eu havia feito na Record Link Podcast e falado do que eu contei, uma coisa que aconteceu comigo, né, do que eu era ator na Praça é Nossa, num programa do SBT, e eu estava na porta do estúdio vestida de Creide, da minha personagem, aí vem um carro, aliás, esse carro, diga-se de passagem, sei lá, 10 anos de modelo antigo, não era o carro mais top, aliás, o carro do Silvio Santos, nas vagas de carro no SBT, os apresentadores que ele contratava, tudo de carrão, e o dele sempre um carro modelo mais antigo. Para esse carro, baixa o vidro, e aí foi especial, porque o Silvio fez uma coisa ali que era como ele falava com a plateia. Mas você é do Rio de Janeiro, aquele jeito dele e tal, mas veio, tá no hotel, o SBT botou no hotel. Eu falei, cara, ele é assim. Aí fiquei olhando para aquilo e tal. E aí eu fui embora e fiquei impressionado com aquilo. E falei isso, me teve uma pergunta no Link Podcast, a Mônica Fonseca me fez uma pergunta do qual experiência e tal. Eu falei isso, passou, sei lá, 7, 8 dias, o Silvio faleceu. Então, publicar a morte do Silvio foi muito dolorido, por 1000 motivos. Silvio Santos, que fazia a travessia para Niterói. Eu sou nascido e criado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Minha carreira começa fazendo teatro em Niterói. Então, aí tem aquelas coisas afetivas. Silvio Santos, nascido no dia 12 de dezembro, no dia do meu irmão mais velho. E aí, 1000 ligações e uma referência para mim. Então, você publicar a morte de uma pessoa que você não tem ligação direta, não é meu amigo, não é isso, mas afetivamente, para mim, de uma importância, é muito duro. Então, talvez, de uma memória recente, o que mais mexeu comigo foi isso, é você ir escrevendo e colocando a informação com o sentimento, sabe? Sentindo aquilo. O Silvio Santos é o maior nome da TV brasileira? Para mim, sim. A gente tem outras pessoas bastante importantes, mas o maior, porque, veja, vocês me apresentaram aqui pela multiplicidade aqui no início. E eu tenho referências na minha cabeça. O Silvio Santos, para mim, é aquele que é o maior comunicador, animador de plateia,
mas é o grande empresário, é inteligentíssimo. Então, para mim, ele é maior porque não é só pela figura midiática, não só pelo que ele representava no vídeo. O Silvio Santos é, para mim, o maior por todo o enredo, por todo o histórico dele, na televisão e nos negócios, em tudo que ele fez. Mas o Silvio é isso, ele era o artista que foi em busca da concessão de ter uma televisão. Ele dizia, e eu acho maravilhoso, que ele só foi ter a televisão por causa da vaidade do homem, porque tiraram ele do ar, né? Ele tinha programa na TV Globo, quando o Roberto Marinho compra a TV Paulista, aliás, na TV Paulista, que torna-se TV Globo, quando o Roberto Marinho adquire essa concessão, tira ele do ar, fala, não vai ter mais programa comprado. Ele comprava horário no domingo para vender o baú, as coisas dele. E aí ele disse que ele se viu obrigado. Aí o Manuel de Nóbrega, amigo dele, né, quem sabe a história da televisão brasileira sabe disso, foi junto ao presidente da República e conseguiu uma outorga, uma concessão. Ele diz que ele só foi ter negócio, televisão, por isso, porque ele tinha que estar no ar para vender os produtos dele. Eu acho a história desse cara fantástica. Charles, deixa eu te perguntar agora num outro Charles, o Charles ator. Sabe que ao longo da sua carreira você fez um monte de coisa muito diferente, mas qual que foi aquela personagem que, assim, de fato você tem mais de alguma maneira apreço, afeto, ou aquela que eventualmente foi um marco para a sua carreira? Tem uma, né, falei agora de SBT, tem uma personagem muito especial, porque é aquela que você não planeja fazer. Vou explicar. Quando a gente é jovenzinho, a gente quer fazer, quer ficar bonitinho e tal. Aí eu tinha acabado de fazer uma novela para criança, que era o Sítio do Capão Amarelo, durante 2 anos e tal. E aí eu fui fazer uma oficina com um cara chamado Márcio Libar, chamada Nobre Arte do Palhaço. Porque o ator tem que estar em constante estudo, e aquilo foi muito importante para mim, que é um lugar de dor, inclusive de mexer lá dentro. Nesse lugar de dor, ele falou, Charles, essa veia aí que você tem, essa coisa da comédia, vamos botar para fora. Bom, eu tinha uma secretária do lar, que trabalhou comigo 9 anos na minha casa, e eu imitava a voz dela e tal. Resumindo o enredo, eu criei uma personagem completamente distante de mim, com um enchimento, um corpo, que é uma empregada doméstica. Isso é marcante por quê? Porque não foi a personagem que me deram, não me deram um roteiro dizendo, você vai ser outra, por exemplo. Eu fiz um filme chamado Intruso, do Paulo Fontinelli, que são 3 filhos presos numa casa, um filme que é um suspense. Sou eu, Danton Mello e a Juliana Kinucci. Então esse personagem é legal pra caramba, mas foi um personagem que o Paulo Fontinelli escreveu e me convidou para fazer o filme. Essa personagem não fui eu quem deu vida, quem criou, quem imaginou. Então é muito especial. A personagem mais especial para mim é a Creide, que é uma empregada doméstica, que é o humor que eu fiz numa época na Praça Nossa, depois fiz na Escolinha do Ratinho, tudo no SBT. Essa é a mais especial, eu diria. Cara, você falou alguma coisa interessante, lembrei de 2 coisas. O Paulo Fontinelli eu conheço muito bem, tá? Paulo Fontinelli foi meu colega de faculdade. A gente, até hoje, de vez em quando se fala, e é um cara muito talentoso, é uma galera boa. Eu gosto do Paulo Fontinelli, é isso, que aqui no Brasil a gente tem uma coisa do, vamos fazer o filme, tem que ser comercial, comedinha romântica. E ele vem quebrando isso. Ele faz a ficção, ele faz o suspense psicológico, que é o filme que eu fiz, ele faz o terror, que tem tudo para ser trash, ruim, porque a gente não é Hollywood, a gente não tem dinheiro para fazer. E a gente começa a dizer que o público não quer consumir filme brasileiro nesse lugar. Não é isso. Não tem produtor que tenha, desculpa o termo, que tenha culhão para fazer esse tipo de filme para saber se o público quer consumir ou não. Mas, Charles, uma coisa que, agora voltando assim, você falou da Creide, e recentemente a gente gravou uma campanha com o Marco Luque. E o Marco Luque, pô, é um cara que tem personagens incríveis. Aí ele fez lá o Jackson 5 e o Mustafari. Mas o pessoal tava falando que enquanto ele tá, o Marco Luque tá de Jackson 5, ele só fala daquele jeito. Ele não fala como o Marco Luque mais. Como é a sua técnica? Você que tem uma personagem também, a Creide, você vai por aí, você consegue dissociar? Porque eu sei que os atores têm técnicas diferentes. Qual é a sua? Primeiro, isso é muito particular, né? Eu respeito esse lugar aí, mas para mim não funciona, não precisa. Por exemplo, agora eu fiz uma voz. É claro que para sua totalidade da personagem, eu preciso do enchimento, é uma mulher. Então não sou eu que tenho uma voz muito grave, inclusive, completamente diferente de mim. Para sua totalidade, para ela ficar inteira, eu preciso disso tudo. Agora, eu sou ator, né? Então, se você disser parou, corta, é corta. Eu não vou continuar. Respeito a quem age diferente, porque cada um tem seu método e seu caminho. Mas eu não vou ficar com ódio, não vou sair dando tapa ou soco em alguém que está fazendo uma cena de luta depois do corta. Essa coisa de, como é que é? Recebe o personagem, que as pessoas falam muito, incorporou o personagem. Não, a gente não é cavalo, a gente eu não incorporo o personagem. Eu me concentro e realizo uma personagem. Mas aí é a minha verdade, como eu acredito. Isso é interessante, tem várias escolas de atuação mesmo, mas eu gosto muito, assim, eu sempre defendi exatamente isso que você acabou de falar, pegando exemplo em outros campos, fora do artístico, por exemplo. Você pega um jogador de futebol, acabou o jogo, ele não continua jogando, ele adora jogar futebol, mas acabou o jogo, ele não chuta mais pro gol, ele não faz o gol depois de ter acabado. Um corredor, por exemplo, quando ele cruza a reta de chegada, ele para de correr e começa a andar. Então, assim, pra mim faz muito sentido, é claro que tem que ter uma habilidade pra isso, é claro, mas pra mim faz muito mais sentido usar no nível técnico mesmo, assim, eu sou um profissional, eu preciso atuar, literalmente, não preciso exatamente viver, preciso atuar dentro daquele campo, uma vez que eu não estou mais naquele momento
da filmagem, eu não preciso atuar mais. Mas como você bem disse, né? Acho que cada um tem seu caminho. Isso é depois. Falando do antes, como é que eu preparo para uma personagem para você? Entende? Assim, o que você estuda, o que você toma de referência? Tem atores que preferem, como você bem disse nesse próprio filme, né? Você ficar num ambiente que te ajude a sintonizar com aquilo. Como é que é essa etapa preliminar? Isso sim eu acho importantíssimo. Primeira coisa, o ator tem que ter um senso de observação muito apurado. Porque, eu fui fazer, a gente ouve muito falar isso, fui fazer um laboratório. Ok, se você vai fazer um médico, vai mexer com objetos que você não está acostumado, com estetoscópio, você precisa fazer. Mas você tem que se alimentar, o ator não pode ser alheio à vida. Ele não pode passar na esquina, ter um mendigo caído, ele vira a cara, porque eu não quero ver isso. Você tem que ver tudo, porque em algum momento você vai precisar reproduzir. Então, eu primeiro acredito nisso. Esse exemplo que eu te dei nesse filme, por exemplo, era isso. Aquela ambiência era importante pra gente. Viver aquilo ali, estar junto. É um filme de um elenco muito pequenininho, muito especial mesmo. Assim. Se passa todo dentro de uma casa, um filme claustrofóbico, aquilo era importante. Então, o antes é o preparo. O personagem nasce de dentro para fora. Principalmente, eu ainda falei ainda há pouco para vocês, de uma personagem de humor. Quais são as dores da personagem? No lugar de diretor até falando, ou de professor, quando eu vou trabalhar, tirando dos atores e mostrando para eles como construir uma personagem. É de dentro para fora. Quais são os anseios, as dores, o que sente essa personagem? É isso que vai humanizar para chegar no lugar de você reproduzir uma situação. É como eu acredito. Muito legal. Tem 3 perguntas que eu gosto de fazer também. A gente sabe que o sucesso ele é um péssimo professor, né? E as pessoas muitas vezes têm mais possibilidade de aprender com os erros do que com os acertos. Fala de um erro seu, de um fracasso seu, alguma coisa que de fato aconteceu com você e que de fato você aprendeu bastante. Eu acho que lá atrás, bem no início, eu tinha a vontade, tinha até habilidade, mas eu era pouco ousado. Isso muito no início. Eu acho que eu poderia ter dado passos mais rápido se eu fosse mais ousado. E olha que eu sou considerado pelas pessoas que estão no meio, assim, você é muito ousado, você fez muito, mas fiz tardiamente. Acho que eu poderia ter feito antes. Eu acho que é isso. A segunda pergunta é um erro que você vê as pessoas cometerem. Eu acho que é muito transferir para o outro o sucesso ou o fracasso. E acho que o grande erro é ficar esperando alguém te enxergar, porque eu sou muito talentoso e maravilhoso. A gente falava aqui ainda há pouco, eu citei os artistas, os grandes artistas que a gente tem como grandes, mas ninguém foi lá e entregou na mão deles. Então eu acho que o erro das pessoas é ficar esperando chegar até elas aquilo que elas desejam. E quem não erra nunca? Ou acredita certamente que não erra nunca? Tá fudido. A pessoa que acha que tudo que faz está certo ou que tudo que faz é errado, seja qualquer desses extremos, já é esquisitíssimo, porque se a gente se humaniza, a gente se perdoa e a gente enxerga os nossos erros também. Há pessoas que têm dificuldade de dizer eu errei, esse caminho não está legal. Eu acho que a pessoa que acha que tudo que ela faz é incrível, genial e que ela está certa, ela é medíocre e deixa de caminhar. Excelente, excelente. Charles, agora é a hora da nossa pergunta clássica aqui do 33. Se você tivesse a oportunidade de estar com qualquer pessoa de qualquer época, pessoas do passado, pessoas do presente, você teria 3 minutos com ela apenas. Quem seria essa pessoa e o que você perguntaria para ela? Nosso tempo seria pouco, né? Mas a gente citou um cara aqui hoje, que é o Silvio Santos, que é a pessoa que... Eu não tenho frustração de, não conheci. Eu conheci todas as pessoas, eu acho que eu queria, mas o Silvio eu nunca parei para conversar e eu gostaria de ter tido essa oportunidade. E eu perguntaria para o Silvio o que ele não fez, que ele gostaria de ter feito e por quê. Eu gostaria de saber. Porque certamente a pessoa, por melhor, mais bem-sucedida que tenha sido, a vida e tudo, certamente devia ter alguma coisa que ele não fez por algum motivo e eu queria saber o quê. Porque não é possível que tudo que a pessoa planeja dê certo. Eu queria ter tido esse encontro. Acho que é o cara que eu teria muito a ouvir, que qualquer coisa que dissesse para mim ia me enriquecer, tenho certeza. O que faz a gente ser humano, cara, é o fato de que não interessa o quanto a gente conquistou, sempre tem algo que faltou, né? Pelo que a gente imagina do Silvio Santos, seguramente o que faltou de coisa para ele fazer, 3 minutos ia ser pouco para ele te responder, né? Seguramente ia precisar de mais tempo, né? Excelente, excelente. Maravilha. Acho que foi, né, Júlio? Temos muito conteúdo bom aqui, de qualidade. Charles, cara, muito obrigado pela tua participação aqui. Muito, muito legal, muito interessante. Passou voando esse nosso papo. Um papo muito interessante, que envolve coisas que todos nós estamos ali, né, cara? Entretenimento, televisão, o mundo artístico, é algo que é tão bom. Então, cara, muito obrigado por estar aqui, por falar com tanta honestidade, tão diretamente. E espero que você volte outras vezes, porque a gente tem certeza que a gente tem muita conversa pela frente aí. Eu quero agradecer a vocês pelo espaço. Muito interessante o papo com vocês, gostei muito. E eu espero que a gente tenha mais 30
30, 30 em 3 aqui, outras oportunidades também. Seguramente, Charles, foi um prazer assim bater o papo com você. Mais uma vez, cada vez que a gente faz um programa tão legal quanto esse, a gente repensa se deveria ser, ao invés de 33, 63, 93, 123, mas a gente pode fazer mais vezes. Te agradeço de verdade, desejo muito sucesso. E, Gabriel, qual é a nossa frase de sempre? Para dizer o quê? Diga 33.